Fala rapaziada, Colégio Frei Francisco, professor Edson aqui. Galera, primeiro ano, nós iremos tratar do último conteúdo do livro 2, capítulo 15, sobre vegetação, características da vegetação e biomas, tanto a nível de mundo como a nível de Brasil, beleza? Então, vamos iniciar a aula aí. Quero falar para vocês já de imediato que, em se tratando de vegetação, não tem como nós trabalharmos vegetação sem estarmos atrelados à questão climática, ok? Porque a vegetação ela está diretamente associada, intrínseca à questão climática, certo? Nós temos aí algumas particularidades, algumas nuances acerca da vegetação, que essa vegetação ela vai se adequar ao tipo de clima determinado em cada porção do globo terrestre, ok? Bom, dentro da biologia, os professores trazem uma nomenclatura para os tipos de vegetação. E para o ensino médio, essa nomenclatura ela também é vista de forma mais sucinta aqui na geografia, e eu gostaria de repassá-la para vocês, entendeu? Para que vocês deem uma lida, consigam assimilar essa nomenclatura associada a cada tipo de vegetação e, consequentemente, essa vegetação associada a cada tipagem climática, beleza? E a classificação é essa daí, a nomenclatura que nós temos aí, quero repassar aqui para você. Essas são as principais, existem outras aí, nomenclaturas, mas consegui esse mapa mental aí com as principais nomenclaturas relacionadas à vegetação. Então vamos aí para a classificação. Gente, sempre que ouvirem falar em vegetação hidrófila, as hidrófilas são plantas que vivem em ambientes aquáticos, beleza? Todas as plantas que estão ali em ambientes aquáticos são chamadas de hidrófilas, plantas que se adaptam muito bem dentro da água, ok? Guarda essa daí. Para você não confundir, também aqui de verde, só vai mudar o G aqui, beleza? Higrófilas são as plantas que se adaptam à região de grande umidade relativa do ar. Geralmente áreas florestais, regiões onde existe uma evapotranspiração intensa, onde a umidade relativa do ar ela é elevada, beleza? São as chamadas higrófilas, plantas que se adaptam a regiões onde as áreas são muito úmidas, ok? O contrário das hidrófilas e das higrófilas, nós temos aqui, típica do nosso Nordeste, típica da nossa região semiárida, as vegetações que são denominadas de xerófilas. Essas plantas xerófilas, elas suportam grandes períodos sem água, elas possuem raízes profundas, né? E se adaptam a regiões de clima seco, clima semiárido, certo? Essas regiões aí, onde a pluviosidade ela é baixa, geralmente nós encontramos aí esse tipo de vegetação xerófila, que são aí as cactáceas, né? Aí vem os mandacarus, ok? Essas vegetações aí que se adaptam a regiões áridas, regiões secas, ok? Típico aqui do nosso Nordeste brasileiro seria um exemplo. Nas regiões desérticas também nós encontramos essas plantas xerófilas, beleza? Outro tipo aqui que eu quero apresentar para você são as halófilas. Interessante, professor, nunca ouvi falar nessas plantas de tipagem denominadas de halófilas. Bom, as halófilas, eu tenho certeza que você já deu uma voltinha aí pelo litoral, se não o litoral piauiense, mas já foi ali o litoral brasileiro em qualquer região que seja, que é imenso. Tenho certeza que você já foi à praia e você observou que há vegetação nas regiões litorâneas. Então essa vegetação que se adapta
aos meios salinos, locais onde há uma quantidade de sal, né, considerável, essas vegetações elas são denominadas de halófilas. Que é um exemplo? Coco da praia, todo mundo conhece, né? São vegetações que estão ali nas áreas litorâneas, ok? São chamadas de halófilas. Outro exemplo, as heliófitas. Professor, que tipo de planta é essa? Gente, assim como você não pode confundir hidro com igro, certo? Você também não pode confundir halófilas com heliófilas. Halófilas com heliófilas. Professor, halófilas eu entendi, estão aí no litoral. E as heliófilas? São plantas que necessitam de estar no sol. As plantas que necessitam obter a luminosidade e adquirir os raios ultravioletas do sol. Elas não se adaptam à sombra, elas não se adaptam a regiões escuras, ok? São as heliófitas, elas precisam de exposição ao sol. Se elas passarem e ficarem em um determinado local onde é sombra o dia inteiro, né, onde elas não têm contato direto com os raios solares, essas plantas, elas com certeza não irão sobreviver. Outro exemplo, são as ombrófitas. Professor, que tipo de plantas são essas ombrófitas? Plantas adaptadas para viverem em questões sombreadas. As ombrófitas são as que contrariam as heliófitas. Veja bem, as heliófitas necessitam de exposição ao sol. As ombrófitas, elas vivem em condições sombreadas, elas já não necessitam do sol. Nas áreas florestais, áreas de mata fechada, tem algumas vegetações que, devido a mata ser tão densa e tão fechada, às vezes os raios solares não chegam ao solo, né? E essas vegetações elas se adaptam muito bem ali na copa das árvores, na sombra de outras árvores. São as ombrófitas, ok? Ombrófitas. Outro tipo, nós temos aqui, ó, vou passar aqui para o outro lado para depois a gente repassar essa classificação aqui das raízes, ok? E do porte das árvores. Outra classificação em termos de nomenclatura são as vegetações de tipo perenes. Tipos perenes. Esse tipo de vegetação, ela se adapta muito bem, independentemente da estação do ano. Se está primavera, verão, outono e inverno, essas plantas elas continuam bem, independentemente da estação do ano. São as perenes, ok? Nós temos também as decíduas. Essas aqui, elas perdem folhas em determinadas estações do ano. Ok? Em determinadas estações, elas perdem folha para economizar água, né? Elas também são chamadas de caducifólias, ok? Essa decídua também é chamada de caducifólia, ok? Nós temos plantas em regiões de cerrado, em regiões... Quando chega o período de seca, né, a pluviosidade diminui, essas plantas elas perdem suas folhas, elas eliminam, na verdade, as suas folhas para economizar água e passarem por esse período de seca aí sem que elas venham morrer. Elas economizam água nesse período. São decíduas ou caducifólias, não esqueça, ok? Tem um nomezinho a mais aí. E nós temos aqui, ó, aqui no Brasil também nós temos ali na região sul. Lembra da árvore de Natal, né? Aqueles pinheiros lá que a galera utiliza aí para enfeites no período natalino? Pois é, aquela vegetação lá, aquele tipo de árvore são as aciculifoliadas. Elas possuem folhas no formato de agulhas. Conversa, isso é mesmo? É para furar os predadores? Não. Na verdade, é uma adaptação da vegetação ao período frio. Geralmente as aciculifoliadas elas estão em regiões de temperaturas mais baixas, né? Não polares, mas subtropical, região temperada, fria, regiões frias, elas se adaptam muito bem a esse tipo de temperatura. As folhas elas possuem um formato de agulha para que, caso venha gear ou nevar,
nessas regiões, a neve não se acumula nas folhas e não queima, literalmente, né? Não vem matar a vegetação. Então foi uma adaptação natural desse tipo de vegetação devido a essas condições climáticas, né? Como eu falei no início da aula, a vegetação ela está inteiramente associada à tipagem climática. Um outro tipo que nós temos aqui são as latifoliadas. Também temos aqui no Brasil em grande quantidade. São árvores que possuem folhas largas, folhas grandes, né? São típicas de regiões muito úmidas, de áreas florestais. Nós temos aqui a floresta equatorial, aqui no Brasil, ali na região norte, floresta amazônica, onde encontramos uma grande quantidade de vegetação denominada de latifoliada. Esse tipo aí que possui folhas grandes, folhas enormes, ok? São vegetações adaptadas a áreas úmidas. Temos também outra floresta que já está infelizmente quase extinta, né, que é a Mata Atlântica, mas que ainda resta algumas manchas no litoral brasileiro. Também encontramos aí esse tipo de vegetação latifoliada, ok? Para finalizar essa nomenclatura, nós temos aqui os tipos de vegetação herbácea. São vegetação de porte bem rasteiro, certo? São aquelas vegetações que são denominadas de gramíneas, campos, que também temos aqui no sul. Nós temos ali uma vegetação que ela não é arbórea, já que a gente já está adentrando a questão do porte dessa vegetação, do tamanho dessa vegetação, da estrutura, né, desses tipos de bioma. Os herbáceos são as gramíneas, são rasteiras, ok? Elas não possuem porte de árvores, né? O que já não acontece com os arbóreos, que já são aqui uma vegetação que já possui um porte, um tamanho considerável, já com galhos, árvores de tamanhos variados, entendeu? Esse é o tipo de vegetação arbórea. E temos também aqui o arbustivo, que são as de médio porte, e aqui eu associaria também esse arbustivo ao cerradão. Cerradão é uma vegetação de médio e pequeno porte, né? Possui alguns galhos retorcidos, né? Médio porte, então nós poderíamos atrelar aí a esse porte arbustivo, é o cerradão aqui no Brasil, para facilitar o seu entendimento. Com relação às raízes dessas vegetações, desses biomas, nós vamos ter três tipos. Nós temos aqui as raízes aéreas, ok? Que são aí denominadas de pneumatóforas. Elas são aéreas para poder respirar, para poder obter o oxigênio, né? Dentro do solo. Vou dar um exemplo aqui muito clássico dessas raízes aéreas. Os manguezais. Nas regiões litorâneas nós temos os manguezais. Como o solo ele é compacto, ele é compactado, é aquela lama, falta oxigênio nesse solo. Então, uma reação natural da vegetação é que as raízes, ao invés de perfurarem ainda mais o solo para buscar nutrientes e oxigênio, ela, né, sai da área do solo, elas ficam literalmente fora da superfície para obter oxigênio. São as chamadas raízes aéreas, muito comum aí nos litorais, regiões salinas. Nós temos os tipos de raízes tabulares, são raízes superficiais, entendeu? E elas estão ali em regiões onde o solo possui uma considerável acidez, certo? São raízes superficiais, não são raízes profundas. É muito comum a grande maioria dos tipos de vegetação, ok? E as axiais são aquelas que são mais profundas. Elas geralmente estão associadas à vegetação xerófila, no caso que aqui nós acabamos de falar, regiões de clima seco. São raízes mais resistentes. Elas perfuram, né, uma quantidade maior no subsolo em busca de água, ok? Bom, trouxe aqui para vocês alguns tipos de bioma do mundo, depois nós vamos ver aqui alguns a nível de Brasil, mas o que eu quero falar para vocês aqui? Esses biomas, como eu falei, eles vão estar inteiramente relacionados à questão climática. Vocês já são sabedores que aqui, onde no centro, aqui próximo da linha do Equador, onde há
uma maior luminosidade, maior concentração de raios solares, nós vamos consequentemente ter uma maior biodiversidade, ok? Ou seja, uma variedade maior de biomas, certo? Nessa região devido à questão da luminosidade. Nós temos aqui a zona intertropical, nós temos as vegetações que estão aqui, ó, em médias latitudes, que nós denominamos aí de temperado, clima temperado. E óbvio que nós temos aqui no extremo norte, ó, Círculo Polar Ártico, e aqui na Antártida, né, os climas polares. Quer dizer, professor, que tem vegetação nessa região? Tem, meu lindo. Nas regiões aqui polares, você pode observar que nós temos a tundra. Tá? É um tipo de vegetação rasteira, como nós vimos agora, não é arbórea, certo? É um tipo de vegetação aí que se adapta muito bem às regiões extremamente frias, certo? Outro tipo de vegetação em grande quantidade, já até falei para vocês, nas regiões mais próximas da linha do Equador, nós temos a floresta tropical, né? Nós temos algumas porções de savana, que no caso aqui, olha só, aqui na África, savana, e aqui na América nós chamamos de cerrado, o que a vegetação, o porte da vegetação, o tipo de vegetação é muito semelhante, as condições de solo também semelhantes, porém a fauna é que vai diferenciar essa nomenclatura, ok? Aqui nessa região uma pequena porção de vegetação mediterrânea, aqui nós temos regiões desérticas, olha só, aqui na porção do Oriente Médio, aqui nordeste da África, aqui região da Índia, nós temos uma grande quantidade de savana também, certo? Nós temos aqui porções de deserto, vê só essa área, grande área desértica aqui, que é o famoso deserto do Saara. Nós temos algumas vegetações de altitude, vê só aqui na Cordilheira dos Andes, ó, certo? Nós temos uma vegetação específica, porque embora esteja próximo da linha do Equador, numa região intertropical, a altitude aqui vai amenizar a temperatura, certo? A climatologia vai ser diferenciada nessa região devido à altitude, porque vocês são sabedores que quanto maior a altitude, menor a temperatura. Então, nessas regiões aqui onde a altitude é maior, né, a temperatura vai ser menor e com certeza a vegetação tem que se adaptar, né, a esse tipo climático, ok? Tá aí uma subdivisão básica para vocês. Vocês também podem encontrar isso aí no livro de vocês, lá no último capítulo, certo? Com algumas características dessas tipagens de vegetação, tá? Já no Brasil, nós temos aqui os biomas brasileiros. Muito fácil, você já conhece, nós temos a Amazônia, a maior floresta do mundo, né? Aí é quente, extremamente quente e úmido, né? E ela se divide, tem uma coisa aqui interessante, eu vou focar nesse último ponto, ela se divide em mata de terra firme, a floresta amazônica, terra firme, mata de várzea e mata de igapó, ok? Deixa eu ver se eu consigo... Pronto, deixa eu ver, ó. Tenho aqui uma região, pequeno vale, né? E aqui suponho que nós tenhamos água, certo? A vegetação que está aqui, ó, dentro da água, ok? Nós chamamos ela, lembra lá, de hidrófilas. Isso na Amazônia eu estou falando, viu? Nós temos vegetação que está aqui à margem desse curso de água, que nós chamamos essa vegetação de tropófila. Eu vou já explicar por quê. E nós temos a vegetação que ela estará aqui em terra firme. Essa árvore aqui parece que não vai sair bem legal, não. Pronto. Bom, nós temos aqui 3 tipos de vegetação. Aqui está o ano inteiro dentro d'água, nós chamamos de hidrófila. Aqui, em determinados períodos do ano, está dentro d'água e determinados períodos do ano fora d'água. Quando é o período de chuva, que esse rio aqui aumenta o nível, essa vegetação aqui, ó, ela vai ficar, óbvio, dentro d'água. No período de seca, o nível das águas vai baixar um pouco e ela vai ficar fora d'água. Esse tipo de vegetação nós chamamos de tropófilas, ok? Se adaptam tanto a regiões úmidas como a regiões secas.
E essa daqui que passa o ano inteiro fora d'água, né? Nós chamamos elas aí de latifoliadas, elas podem ser higrófilas, porque é região extremamente úmida. Mas vindo para cá, essa daqui, ó, nós chamamos ela de vegetação de terra firme. Vegetação de terra firme, porque ela passa o ano inteiro fora d'água, né? Essa daqui, ó, ela é chamada de mata de várzea. Mata de várzea. Porque período do ano, porque várzea? Porque período do ano ela está dentro d'água, período do ano ela está fora d'água. E essa daqui que passa o ano inteiro dentro d'água, ela é denominada de mata de igapó. Terra firme, mata de várzea e igapó, ok? Aqui dentro desse bioma da Amazônia. Bom, nós temos um outro bioma aqui, ó, pequenininho, roxinho aqui também, que é muito importante, muito conhecido. É uma região de planície, uma planície alagadiça, né? Tem aqui vegetação típica do Cerrado nessa região, que nós chamamos de Pantanal. É o Pantanal Mato-Grossense. Região de grande biodiversidade, planície alagadiça, né? Está inserida dentro da bacia do Rio Paraguai, ok? É uma região riquíssima para o nosso país. Falamos da Amazônia, falamos do Pantanal. Aqui no centro, nós vamos ter o famoso Cerradão, e eu gostaria que vocês tivessem uma atenção especial para o Cerrado, porque é o tipo de bioma que está sendo mais explorado pela agropecuária atualmente. É o tipo de bioma que está sendo mais literalmente destruído, né? Porque as áreas estão sendo mais ocupadas dessas regiões de cerrado para a agroindústria, né? A agro é pop, a agro é tech, mas a agro também é destruidora, certo? É bom vocês lembrarem disso. E o Cerradão, que está aqui, ó, pega inclusive aqui em boa parte do Piauí, também nós encontramos aqui a vegetação Piauí, que nós estamos aqui numa região de transição, né? Entre a Amazônia, entre a Caatinga, ok? Nós estamos na região de transição. Temos vegetação típicas, tanto da floresta amazônica como da Caatinga, e é claro, do Cerrado, beleza? Aqui na nossa região. Cerradão, se liga na agropecuária e se liga na maior utilização aí, certo? Nós temos a famosa Caatinga, que já é conhecida por todos aqui na região Nordeste, típico de vegetação xerófila, beleza? É um bioma que é exclusivo do Brasil, certo? É um bioma, óbvio, seco, né? A vegetação rala, certo? Solos pobres, com escassez hídrica, né? Uma região de clima semiárido, certo? Típico aí. Nós temos aqui também a Mata Atlântica, que falei aqui para vocês. Se fosse toda essa área de fato recoberta de vegetação de Mata Atlântica, né? Nós temos aqui algumas manchas do total, todo o litoral brasileiro era recoberto lá no século XVI por vegetação. Infelizmente a urbanização, o crescimento das cidades foi destruindo esse tipo de bioma e hoje restam menos, né, de 0,8%, né, dessa Mata Atlântica, boa parte dela em reservas obrigatórias, né, em parques ambientais obrigatórios, infelizmente, né? Mas aí nós temos ainda manchas de Mata Atlântica no Brasil, né? Foi a primeira vegetação a ser explorada, uma das mais exploradas, né? É uma vegetação de característica ombrófila, certo? E de extrema importância para o Brasil. Lembrar que foi a primeira vegetação a ser explorada, geralmente eles cobram muito isso em questões, certo? E nós temos aqui para finalizar os famosos pampas gaúchos. Lá, lembra da vegetação lá dos pinheiros, das aciculifoliadas? Pois é, nessa região aqui, né, nós encontramos os pampas, as vegetações, os tipos de vegetação aí que geralmente também não são arbóreos, né? São vegetações rasteiras, tanto é que são chamados de campos sulinos, certo?
Existe essa região, uma região de uma potencialidade hídrica enorme. Aqui fica toda essa região, a bacia do Platina, a bacia Platina, né? Então é uma região riquíssima, certo? E geralmente a vegetação, pelo clima ser subtropical, a vegetação ela é considerada como uniforme, beleza? Meus filhos, um grande abraço, espero que vocês tenham compreendido aí as características acerca desses biomas da vegetação. Até a próxima aula, certo? Fiquem com Deus e com saúde. Aquele abraço, valeu!